Como foi o tratamento lá no hospital? Eu fui pro Mater, porque foi o hospital mais próximo da minha casa. E aí eles resolveram me transferir pro Beaumont Hospital, porque ele é mais especializado em neurologia. Sim, é verdade. Então, entre Mater e esse, eu fiquei em um mês. Então, do Mater, fui pro Belmonte, do Belmonte eu voltei pro Mater. Quando eu passei de perigo, eu voltei pro Mater. E é muito louco, porque, assim, a gente quando sai do Brasil, é o tipo de coisa que a gente não imagina que vai acontecer com a gente, né? Tipo, eu jamais pensei na minha vida que eu ia ter um AVC. Sim. Né? Os meus amigos no Brasil, quando souberam, eu pensaria qualquer pessoa no mundo, menos a Cristiane, porque assim, eu sempre fui uma pessoa ativa, fazia atividade física, tive minha época da hora aventureira de fazer rapel, spinning, sabe? Fazia trilha, escalada, não fumo, não bebo. Então assim, como assim? Sempre vivi de dieta, como assim, sabe? Então, e aí você vai para outro país e acontece uma coisa séria com você. E aí você vai pro hospital e aí você vê, quando a gente estava até conversando, você vê a tua vida na mão de médicos que você não tá entendendo bulufas do que eles estão falando, porque eu não sei nem termo médico em português que eu tirar no inglês. Eu tive que aprender no Google Tradutor, tipo, eu tive infecção urinária, como é que era a bexiga, pra eu explicar o que eu tava sentindo. E com a cabeça zonza, assim, eu tive um AVC. Não, E pensar em inglês. Não, e além da língua, tem o nosso, que os brasileiros a gente acha, nós temos os melhores médicos do mundo, essas coisas, a gente Mas, fica Felipe, na nossa cabeça. Isso é verdade. Não, eu sei, mas então, a gente pensa nisso. Aí você chega lá e fala, será que eu tô confiando 100% no que esse médico tá falando? Até hoje eu não confio. E eu falo, assim que eu puder pro Brasil, eu vou refazer todos os meus exames. Porque até hoje eu não confio. Eu sempre quando eu precisei ir a dentista, qualquer coisa, eu sempre fui em brasileiro. Primeiro pela facilidade de você conseguir explicar o que você tá sentindo, né? E porque eu confio, porque assim, a gente no Brasil, a gente tem essa síndrome de vira-lata, de achar que tudo que vem de fora é melhor. E não é assim. O nosso sistema de saúde no Brasil é falho, mas os nossos médicos são bons. Sim. Entende? Aqui é o contrário. Aqui, assim, já teve até taxista irlandês que perguntou assim pra mim, o que você achou do sistema de saúde daqui? E muitas pessoas me perguntam isso. Porque quando eu vim pra cá, eu sempre ouvi dizer que o sistema de saúde da Irlanda era da Europa. Era uma bosta, tá? E eu te digo assim, se você tem uma coisa boba, realmente... Não vá. Não vale. Mas se você tá morrendo, o negócio funciona, sabe? Então, assim, existem dois contrapontos. Por exemplo, eu tenho uma assistência hoje que eu não teria no Brasil de forma alguma, mas a nível de reabilitação, a gente tá muito lá na frente. Como é que foi no hospital? Você falou, né? Fiquei um mês lá. Fiquei um mês entre os dois hospitais. Sim. Aí, assim, lá no hospital, eu já comecei com a físio, né? Obviamente, muito levinho, porque eu não mexia nada e tal. E aí, no próprio hospital, eu comecei com a físio. Quando eu saí de perigo total mesmo, e eu fui transferida para o St. Mary's Hospital, que é um centro de reabilitação dentro do Phoenix Park. Entendi, esse não conheço. Nem eu sabia que existia. Sim, é ali perto da rotatóriazinha do Phoenix Park. Eu acho que eu sei onde é, no final. Cara, é lá embaixo, é lá perto da casa do presidente, lá embaixo. E aí, na verdade, eles estavam tentando me encaminhar para Deliri, porque existe não sei se chega a ser um hospital ou centro de reabilitação também Deliri, que acho que é o mais novo aqui da Irlanda. Só que parece que lá é uma fila gigante, sabe? Turismo também, né? É. Querem pra lá e pra cá. Pois é. Não, mas eu ia ficar internada. Sim, eu sei. Eu fiquei no total 5 meses. Então eu fiquei 1 mês entre os dois hospitais e 4 meses no St. Mary's. Entendi. Que aí é ali que eu comecei com a fisioterapia e com a terapia ocupacional. Geralmente eles mantêm o paciente no St. Mary's 3 meses. E aí, quando a menina falou assim pra mim, você vai pra casa, porque eu tinha fisioterapia 2 vezes ao dia, sabe? Então, eu falei, eu vou pra casa, como é que vai ser? Aí eu entrei em desespero. Aí eu pedi pra ficar mais 1 mês. Todo mundo quer ir embora do hospital, né? Eu pedi pra ficar mais 1 mês. E aí, como eles viram que eu tava tendo uma evolução muito boa, eles resolveram, então, vamos manter a crise então mais um tempo aqui. E aí eu acabei ficando 4 meses, então foram 5 meses no total, no hospital. E como era a sua rotina no hospital? Era só ficar lá e fazer a fisioterapia e dormir? Dormia lá, na minha casa. Por 5 meses, o meu mundo foi um hospital. O meu mundo foi ali dentro. No início eu não podia receber visita por causa do Covid. E aí eles queriam que eu tomasse a 3ª dose, eu não querendo tomar a 3ª dose, não querendo tomar a 3ª dose. Mas aí eu falei, cara, vou tomar essa bendita 3ª dose, tomei. E aí eles começaram a liberar. Meu marido foi me fazer visita.
Quando eu cheguei, eu fui para um quarto particular, e aí tinha umas portas de vidro, tendo que fazer visita do outro lado. Eu falei, não. Falando no telefone, eu falei, pelo amor de Deus, isso aqui é uma prisão. Aquele esquema de prisão Exatamente. mesmo. Ele na janela e eu falando no telefone. Ah. Surreal. E aí eu falei, não, olha só, não. Fizemos isso uma vez, eu falei, não venha. E você não vai vir aqui, não. Se ele não puder entrar no hospital e eu conversar com ele, não vai lá. Sabe? Eu fico, então, aqui no telefone, no vídeo. Sabe? E aí, porque dependia muito da direção do hospital, então naquele momento a direção tinha decidido que não poderia ter visita. Aí depois de uma semana falou que podia ter visita. E aí assim foi, sabe? Aí ele conseguiu então me visitar, meus amigos conseguiram me visitar e tudo mais. E eu dormia lá, era a minha vida, era ali dentro. Mas é porque você não passou por cirurgia, então sua rotina mesmo era fazer fisioterapia. Era fazer fisioterapia, exatamente. E aí aquela comida maravilhosa de hospital, que já não é boa, mas aqui então é pior ainda, né? Mas é que normalmente eles compram no sanduíchezinho na lojinha de... Menino, vou te falar uma coisa. Era purê de batata todo santo dia. Eu criei uma confusão no hospital, porque eu falei, tem nutricionista aqui? Porque eu falei, eu estudei 2 anos de nutrição, eu já me achava nutricionista. Eu falei, tem nutricionista aqui? Porque eu falei, não é possível. Porque olha só, eu entendo que eu tenho que ter fonte de carboidrato, mas só purê de batata? Existe arroz? Existe... Não tem. Aí a menina veio conversar comigo, a dietista, a menina, um amorzinho, cara, e eu fiquei muito sem graça. Aí eu falei, eu entendo que a batata está pra vocês, assim como o arroz está pra nós, mas pelo amor de Deus, eu falei, não aguento mais comer purê de batata. Fish and chips. Tinha fish and chips lá no hospital? Gente. Top. Mas não top, gente. Eu tô com um dos problemas de ter AVC, colesterol alto, tu vai me dar fish and chips, cara? É verdade, Sabe? Aí fizeram exame de sangue em mim, teu colesterol tá um pouquinho alto. Aí me enfia de remédio. Falei, porra, não era mais fácil, né? Aí o nosso jantar, bacon. Não dá, né? É meio estranho. É total. E eu falava, aí eu brincava, olha só. Nosso prato tem que ter 5 cores. Ela, não, eu sei. Eu falei, meu Deus do céu, gente, essa mulher vai... Estamos fora daqui a pouco aqui. Eu sei que eles tentaram resolver lá um pouco a minha comida, mas não adiantou, sabe? Enfim, era o que tinha, eu tinha que comer aquilo ali mesmo. Aí meu marido ia no final de semana, levava pra mim suco de beterraba com cenoura, com couve. Falei, pelo amor de Deus, eu preciso de fruta, me traz um negócio com substância, forte. Sabe, a minha pressão todo dia no pé. Falei, claro, não como direito nesse lugar. Até pra você se sentir mais forte também, pra poder levar a fisioterapia. Exatamente. Mas eu falava isso, eu falei, gente, como é que eu vou ter força? Eu passei 5 meses, o meu café da manhã era porridge. 5 meses. Toast porridge, toast porridge. 5 meses. Não tem fruta. Sabe aquela aveia, né? Que eu gosto, sabe? Mas era só isso. Eu falava assim, tem fruta? Tem. Me traziam tangerina enlatada. Eu falei, não, vocês estão de brincadeira comigo. E quando tinha a banana, dava graças a Deus. No Brasil, pô, tu tem a tua comida direitinho no hospital. Pode não ser gostosa. Mas você tem lá um arrozinho, um feijãozinho, um franguinho, a carne, a comidinha, a saladinha. Cara, teve uma vez, logo pro final, já antes de eu ir embora, o que eles fazem? Que eu acho até isso muito interessante, eu não sei se no Brasil tem, e eu até conto no meu vídeo, no meu canal. Eles vão na sua casa, visitar a sua casa, para ver se a casa precisa fazer ajustes. Sim. E o governo paga esses ajustes para você. A menina Babi, que teve a perna amputada aqui, ela veio aqui, ela falou também que eles analisaram a casa. Eles analisam a casa. E... eu me perdi, gente. Desculpa, eu que te atrapalhei. Me perdi então, total. o governo faz isso, dá análise da casa... de graça, né? De graça. Pagariam. E, gente, não me pedi real mesmo. Tudo bem. E aí... E aí eles começam a te liberar os finais de semana pra você dormir em casa. Pra você começar a ver a sua rotina, voltar a sua rotina aos poucos. Numa dessas saídas, eu fui pro show do Ed Sheeran. Porque eu já tinha comprado ingresso há muito tempo. Aí eu falei, olha só, eu tenho show do Ed Sheeran pra ir. Elas... Você vai pro show da Tiro. Eu falei assim, como que eu vou pro show da Tiro? Eu nem levantava. Você vai pro show da Tiro. Eu consegui pro show da Tiro. E aí, uma dessas saídas, eu peguei Covid. Sim. E aí, menino, eu lembro que teve um dia que eles me trouxeram com Covid. Eles me trouxeram uma comida. Que foi um frango com purê de cenoura. Só. Num sábado. Aquilo me deu um negócio que eu falei assim, pode levar. E eu nem gosto muito disso, porque eu falei, cara, é comida. A gente não tem que falar mal da comida, sabe? Mas eu falei, eu peguei o telefone, liguei pro Fábio.
Me traz uma carne de porco acebolada com arroz e salada, pelo amor de Deus. Entrega no hospital, assim. Falei, cara, eu preciso de comida, eu preciso de substância. Tô imaginando o motoboy lá, chegando lá no hospital, tudo com a mochilinha. Aí a enfermeira veio e trouxe a comida pra mim. Aí eu assim, gente, meu Deus do céu, você tá vendo isso aqui? Isso é comida de verdade. Isso é comida de verdade. E ela assim, e elas eram nigerianas, e o povo nigeriano tem um pouco a nossa culinária tem um pouco de influência deles, né? E eu conversava com ela, falou assim, não, verdade. Ela falou, eu entendo você. Eu falei, você tá vendo? Ela falou, pô, tá bonito, tá bom e tal, não sei o que. Ela falou, eu sei e tal. Mas eu não gosto disso, sabe? Mas eu falei, não tô mais aguentando, cara. Mas aguentando. E como é que foi o processo de sair do hospital, então? Aí foi isso, né? Você tomando um gostinho da liberdade ali, alguns Eu dias. falava que eu me sentia no induto de Natal. Era literalmente isso, sabe? Eles iam lá, me buscavam, passava o dia. Aí a primeira vez eu passei o dia, aí voltei pra prisão. Aí no final de semana seguinte me deixaram dormir. Aí no final de semana veio feriado. Eu falei assim, cara, posso passar o feriado? Não, pode. Aí eu ia na sexta e voltava na segunda, sabe? Falei, pô, viajei, né? Mas você tinha os colegas de quarto lá no hospital também? Então, quando eu fui no St. Mary's, eu cheguei a ficar um mês sozinha no quarto privado. E depois eu dividi o quarto com mais 2 senhoras. Eram uns 3. E aí, quando eu peguei Covid, eu voltei pro quarto privado. Entendeu? Então, eles geralmente colocam você no quarto privado naquela época, por causa de Covid, por uma quarentena, né? Mas eles acabaram me deixando um mês, mas aí chegou paciente, precisava fazer quarentena, e me tiraram do quarto privado e fui pro compartilhamento. E como é que passava o tédio nessas horas também? Tenso. Muito tenso. Porque, assim, eu tenho um sério problema em dormir. Eu não durmo bem há anos. Então, assim, eu não dormia a noite inteira. Quando eu dividi quarto, eu passei a dormir menos ainda, porque o pessoal roncava, a enfermeira entrava às 3 horas da manhã pra trocar a fralda da outra pessoa, sabe? E aí, de manhãzinha, quando eu tava pegando no sono, as enfermeiras entravam no quarto às 8 horas da manhã, acendendo a luz, good morning, gritando. Juro por Deus. Que eu pegava o travesseiro e tacava na minha cara, assim. Eu falei, pelo amor de Deus, por que essa animação toda, gente? Sabe? De manhã. E eu ficava na internet. Aí meu marido levava livro, aí eu às vezes li um pouco de livro. Aí depois eu falei assim, cara, aproveita e estuda inglês. Eu falei, nem pensar, não quero forçar, já tô forçando a minha cabeça tendo que falar aqui o dia inteiro. Não vou ler inglês nem a pau. E aí lia livro, ficava na internet, aí tinha televisão. Entendeu? Tanto no meu quarto privado quanto no outro quarto compartilhado, a televisão estava bem perto de mim, então eu ficava vendo televisão, os programas horrorosos, mas era o que tinha, e assim ia passando tempo. É complicado mesmo. Muito né? ruim, muito ruim. E aí, quando você saiu, como é que foi? Porra, Você saiu. Nesse período você já estava andando? Como é que tá? Já, eu tava andando, capenguinha, mas tava andando, de muletinha, né, tal, mas tava andando, entendeu? E quando eu saí do hospital, eu já tava andando. E aí foi aquela sensação de alívio, de liberdade, né? Falei, cara, finalmente tô indo pra casa. E aí vai começar o outro desafio, né? Porque no hospital todo mundo faz tudo pra você, né? E aí agora eu tenho que voltar a fazer as minhas coisas. Então foi um outro processo, né? E como é que foi esse outro? Porque você teve que se acostumar, né? Tipo, de qualquer forma, é um lado do corpo que não tá te ajudando. Foi e continua sendo um desafio muito grande. Porque quem me conhece bem, meu marido tá aqui que não me deixa mentir, eu sou uma pessoa muito independente. Eu não gosto de depender de ninguém pra nada na minha vida, assim como eu não gosto que ninguém dependa de mim pra nada. Eu sempre viajei sozinha, sempre fiz minhas coisas sozinha. Então eu me vi numa situação que eu tinha que lutar não só fisicamente, mas o meu mental, principalmente o meu mental. Então eu me vi em situação tendo que depender das pessoas. E eu tive que aprender a pedir. Não por uma questão de orgulho. Não vou pedir por orgulho. Não. Eu tive que aprender a pedir porque eu não preciso. Necessidade. E até hoje, ele sabe. Às vezes, eu não tenho que reclamar dele. Ele jurou lá no padre, na saúde, na doença, e ele tá cumprindo a risca bonitinho, sabe? Mas é muito complicado pra mim isso, como pessoa. Eu vou começar a chorar. Eu já falei pra você, né? Que pode ser que eu chore ou não. Não, fica tranquilo. Mas é porque você se vê numa situação de você precisar depender das pessoas por coisas tão bobas. Tipo, hoje, pra prender meu cabelo. Tive que pedir alguém pra prender meu cabelo. Eu tenho que pedir alguém pra colocar um brinco em mim.
sabe? Então isso é muito ruim, muito ruim. Embora eu tenha uma autonomia de eu tomar banho sozinha, de eu fazer a minha comida, mas essas coisas que são minhas pessoais, que ninguém arruma o meu cabelo da maneira como eu arrumo, que ninguém dobra a minha roupa da maneira como eu dobro, sabe? E eu falo assim pra ele, dá pra você dobrar a roupa pra mim? Cara, quando a gente vai sair é um parto. Toda vez que a gente vai sair eu choro. Choro porque eu engordei absurdamente, já tava obesa. Engordei mais ainda, e aí nenhuma roupa cabe, fica tudo uó em mim. E aí eu preciso da ajuda. Ele também tem que fazer as coisas dele, ele também tem que se arrumar, ele também tem a vida dele, tem as coisas dele. E eu fico, Thiago, dá pra você fazer o que você. Dá pra você fazer. Cara, aquilo vai. E aí tem horas que eu vou assim, eu vou fazer. Aí ele, não, deixa que eu fazer. Não, eu vou fazer. Sabe? Porque eu falei, eu preciso fazer. Você quer sua Eu independência. quero a minha independência. E a pior coisa que tem no mundo, acho que na vida, é depender dos outros pra alguma coisa. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, aproveita. Tem gente que fica, ai, não tá afim de fazer isso. Não. Cara, vai fazer. Não fica pedindo as coisas pros outros, não fica esperando as coisas pros outros. Vocês não têm noção do quão isso é bom, do quão isso é precioso, cara. Eu sempre tive essa noção. Agora, mais ainda, sabe? Então, eu, graças a Deus, ainda com tudo isso, e isso foi uma preocupação dele muito grande comigo, quando eu tive o AVC, de tudo que aconteceu, porque o meu pai, ele era uma pessoa que, ele sempre, tipo, nada tá certo. Eu sou um pouco assim, pessimista, sabe? E ele tinha muito medo disso em mim. Só que veio uma força que eu não sei da onde que surgiu, sabe? Que eu falei pra ele assim, eu lembro até hoje, a gente tava no hospital, teve uma junta médica, tava eu, meu marido, o médico e o meu amigo que mora com a gente. E ele falou que é um processo lento e tal. Eu falei pro médico assim, eu falei, olha só, eu não me importo quanto tempo eu vou ficar no hospital. Se eu tiver que ficar no hospital 1 ano, eu vou ficar. Eu quero voltar à minha vida. Tanto que eu falei, eu pedi pra ficar mais tempo no St. Mary's, porque eu vi que eu tava tendo uma evolução e eu falei assim, eu não quero ir embora daqui. Claro que eu queria ir embora. Mas eu falei, se é pro meu bem, e se eu tiver que ficar 1 ano aqui, eu vou ficar 1 ano aqui. Sabe? Então, uma amiga minha falou pra mim assim, Cris, acho que se fosse eu teria desistido. Eu falei, eu não tenho opção. Quer dizer, eu tenho opção. Ou eu me entrego e vegeto e dependo dos outros o resto da minha vida, ou eu saio dessa. Se eu fosse, de repente, uma pessoa que a minha personalidade fosse aquela pessoa que depende dos outros, ok, mas não é a minha personalidade, isso não sou eu. Eu falei assim, não, eu não vou lutar contra o que eu sou. Eu sempre fui uma pessoa ativa que fez as minhas coisas, que não precisa de ninguém, não vai ser agora isso. Então, e tô aí. E quais são as perspectivas de evolução do tratamento, da fisioterapia Então, isso é muito... Ninguém pode bater o martelo e dizer que, tipo, vai ou não vai, sabe? Por exemplo, hoje em dia o que me preocupa muito é a questão do meu braço, da minha mão, que se o Igor estiver assistindo, ele vai estar assim, Shane, conversamos isso hoje, tá? Porque você tem que lidar com uma coisa que eu nunca tive na minha vida, paciência. Sim. Sabe aquele meme do Deus criando a pessoa que fala, exagerei nisso? Na paciência, ele botou uma pitada. Eu sempre fui uma pessoa completamente sem paciência pra tudo na vida. E... Tá rindo, né? Tudo meu pra ontem. Pra ontem. E a paciência agora é o meu maior desafio. E o tempo. Eu sempre quis correr com o tempo. E não adianta, porque não vai rolar. É o meu tempo, é o tempo do meu organismo, é o tempo do meu corpo entender que tá na hora desse neurônio voltar. E aí, toda vez, hoje, o Igor de novo falou, Shane, calma, para de pensar no... Ele falou, é desleal com você ficar pensando em você antes do AVC. Você tem que pensar no que você tem ganhado depois do AVC, das suas conquistas após o AVC. Você ficar se comparando com o que você era ontem, você vai... Eu falei, realmente, eu vou... Como isso acontece? Às vezes eu tô vendo meus vídeos, antes do AVC, eu começo a chorar. Porque eu falo, cara, eu era normal. Eu não nasci com uma deficiência, sabe? Eu era normal. E do nada, hoje, é como se tivesse uma deficiência. Entende? Tem dia que não dá, não. Tem dia que eu piro o cabeção. Entendeu? Então, assim, eu já conversei com fisioterapeutas brasileiros, o próprio Igor e tal. A gente tem um prognóstico de perna muito bom, sabe? As chances de eu recuperar de ter os meus movimentos de volta são muito grandes. Porque eu sou nova,
né? E porque eu me dedico muito, muito mesmo, muito mesmo. Então, as chances de eu voltar realmente são, não vou dizer 100%, mas de repente quase 100%. Claro que assim, a mão, o braço, a mão é o pior, porque são movimentos muito refinados, né? Sim. Que você precisa de uma coisa mais ali detalhada. Mais trabalhada. Mas a nível, assim, hoje mesmo eu fiz um vídeo, o Igor me mandou umas imagens da nossa primeira sessão, e eu peguei as imagens antigas, porque eu filmo tudo, e aí eu fiz um vídeo desde março até hoje pra ver. E assim, eu falo pra ele assim, eu não tô vendo evolução nenhuma! Aí ele falou, aí meu marido fala, como você não tá vendo, Cristiane? Você não conseguia entrar na banheira, hoje você consegue entrar na banheira. Mas é muito pouco, é muito sutil. Mas é isso Queria mesmo. estar nadando. Exatamente, sabe? Exatamente, eu queria estar correndo maratona. Nunca gostei de correr, mas agora eu quero correr, entendeu? Aí eu falo, e realmente é sutil as coisas. É paciência mesmo, né? Não tem Muita, jeito. muita paciência. Sim, uma coisa que eu ia perguntar. Porque você falou que todo esse tratamento aí no hospital, tudo isso foi grátis, né? Sim, Gratuito. foi gratuito. Por quê? Porque quando eu nunca tinha ido no GP aqui, né? E aí, quando eu fui pro hospital, os próprios social workers resolveram tudo essa questão, acho que junto com meu esposo também, de papelaram e tal. E aí eles, como foi um caso grave, né? Não é uma pessoa que quebrou uma perna, foi lá, engessou e foi para casa. Eu fiquei no hospital, foi um caso grave, então eu não paguei. E eu, por ter o passaporte, eu não paguei por nada disso, né? Então, automaticamente também eu ganhei o Medical Card, que aí eu tenho um desconto na farmácia de remédio. Tipo, por exemplo, só um remédio que eu tomo hoje é 90 euros. Tá? Eu faço... Você teria que tomar... Esse 90 seria quantos dias? Por mês, é o anticoagulante que eu tenho que tomar. Então, eu tomo hoje 4 remédios. Só o meu anticoagulante é 90 euros. Fora os demais que eu não tenho ideia de quanto custa. E eu pago 10 euros na farmácia. Entendeu? Então, se eu vou no GP, tipo, não tô me sentindo bem, eu vou no GP, eu não pago a consulta. Semana passada eu fiz um MRI, que é a tomografia, né? Eu não pago. Quando eu saí do hospital, você até me perguntado isso, eu continuei... Aqui tem esses centros de apoio, né? Tem o Irish Heart Foundation, que eles entram em contato comigo e aí te oferecem um suporte, né? Aí a nurse foi lá em casa, ver como é que eu tava e tal. E tem o Headway também. Então, mas quem entrou em contato comigo foi o Irish Heart Foundation. E aí, não foram eles, mas assim, o governo, né, digamos assim, me deu 2 meses de fisioterapia e terapia ocupacional em casa. Então, assim, eu saí do hospital, eu fui pra casa, na semana seguinte, eu recebi a visita da nurse e a visita da terapeuta ocupacional e da fisioterapeuta. E aí eu comecei a fazer a fisioterapia em casa, tá? Elas passavam o programa pra mim e aí ela falava, você vai fazer isso todo dia. E uma vez por semana elas iam lá em casa. Isso foi durante 2 meses. E a partir daí você teve que pagar, começar a pagar? Aí agora eu pago. Porque aí agora esse suporte eu não tenho mais. Entendeu? E aí foi quando eu busquei o Igor. Entendi. Agora, tem uma outra coisa também que eu acho importante, não sei se você faz, que nesse caso, um acompanhamento de psicólogo, essas coisas, porque tem a parte emocional também. Sim. No hospital eu tive apoio psicológico, tá? No meu último dia de sessão, a psicóloga falou pra mim o seguinte, ela falou, Cris, eu não vejo necessidade de te encaminhar pro psicólogo. Se você quiser, se eu quisesse, eu teria também de graça. Não sei por quanto tempo. Mas ela falou, você é muito esclarecida. Ela falou, não vejo necessidade em você de psicólogo, mas se você quiser, por uma que a gente conversar, eu falei assim, não, tudo bem. Já que você acha, profissional, você vê que eu não preciso, então não preciso. Mas se eu quisesse, eu teria apoio psicológico também. Entendi. Entendeu? E aí a terapeuta ocupacional, e aí agora eu tô por conta própria. Aí, mas assim, tipo, a semana passada mesmo, de 3 em 3 meses eu vou no St. Mary's fazer um review. Aí eu fui na fisioterapia e na terapeuta ocupacional. Aí eles fazem um review comigo. E aí eu conversei com a médica também, pra ver se eu tô sentindo alguma coisa e tal, porque o AVC ele não te deixa sequelas apenas motoras, te deixa outros tipos de sequelas também, né? E aí, pra ver como é que você tá lidando com isso. Fiz o MRI semana passada, tive, sei lá, 15 dias atrás, neuro, já tem os appointments futuros, já tem neuro futuramente, em novembro tem reumatologista, que é ele que vai decidir
vai ver o meu exame, que vai decidir se eu vou parar com anticoagulante ou não, porque senão porque eu tive um coágulo também, né? Então, se o coágulo não tiver aqui, se o corpo já tiver absorvido, não tem necessidade de eu ficar tomando anticoagulante. Então, é ele que vai definir tudo isso aí, se eu continuo com a medicação ou não. Eu tomo um anticoagulante, eu tomo um anticonvulsivo, mas eu não sou epilética, foi feito teste de epilepsia, mas eu não sou. Mas eu tive epilepsia em razão, né, do AVC. E eu tomo um que é para espasmo. Sim. Entendeu? E é ele que vai definir se eu continuo com a medicação ou não. Então, bom que o acompanhamento está sendo constante. É isso que eu até te falei, do contraponto que tem. Tipo, com certeza no Brasil não teria esse tipo de acompanhamento. Mas a nível de reabilitação, a gente está muito mais avançado. A gente tem muito mais técnica, aparelhagem e tudo mais, sabe? Porque seria tudo pago lá também. Então. Sim, também seria tudo pago. Ah, o Botox, é verdade. Eu apliquei Botox. Não foi na Cutis. Parece, eu sei, mas não foi. Foi essa aplicação de Botox também, porque o Botox muita gente pensa que é somente para isso, né? Para fins estéticos, mas não. O Botox, nesse caso, o músculo, ele tá curto. O AVC, ele causa esse encurtamento do músculo e como é que fala? Espacidade, acho que é isso. Então, o Botox, ele age na intenção de relaxar a musculatura. Entendi. Então, por exemplo, a minha mão, tem pessoas que fecham de uma tal forma que não abrem. Não abre, não abre, não abre. A minha não tá assim, tá? Eu tenho um movimento da mão. Eu não tenho um movimento refinado, mas eu tenho um movimento da mão. Só que se eu tento, por exemplo, segurar esse aqui, principalmente o meu dedão e esse dedão, eles curvam, que são os nossos principais dedos, né? Então, o Botox, ele justamente faz o quê? Ele vai abrir a minha mão. Entendi. E aí, com a mão aberta, eu tenho que começar a fazer a fisioterapeuta, fortalecer o meu pulso e tal, para que eu consiga ter esse movimento de abrir a mão e fechar. De eu conseguir pegar e largar. Tipo, às vezes eu tô me trocando, meu dedo, eu falo, tá apegado, porque não larga, fica ali, sabe? Aí eu tenho que forçar para abrir, para largar a minha blusa. Sempre tem que ficar fazendo forçando. Às vezes prende em algum lugar, porque a mão tá, sabe, presa. Esse molejo de corpo que a gente tem quando a gente tá andando, de desviar, eu não tenho, mas isso tudo é o cérebro que ainda não tá tendo esse feeling. Sim. Eu esbarro em todo mundo, eu esbarro em tudo. Eu tenho um espaço gigante para passar. Eu vou esbarrar com o braço esquerdo, entendeu? Mas porque isso é normal. Dizem que depois disso melhora. Realmente é o cérebro que ainda não tá, ele tá ainda se reconectando. Você tem que criar essa, como eu falo, da neuroplasticidade, exercitar o cérebro para que o cérebro comece a ter essas... Eu tava vendo uma menina que ela também teve no Brasil, ela teve AVC, ela fala, cara, hoje eu consigo pegar meu celular sem eu ter que olhar pro celular. Cara, eu tô aqui com você, se eu quiser pegar meu celular, eu pego, assim, não preciso olhar para ele. Com o esquerdo, não, eu tenho que olhar para ver se a minha mão tá indo certa. No lugar certo. No lugar certo. E o meu cérebro ainda não tem essa autonomia. Sabe? Eu tenho que fazer isso. Então... Tem gente aí que não teve AVC, que anda se batendo em todo lugar. Exatamente. Exatamente. Tudo lucro. Opa! ADR. Mas... Aí foi a segunda vez que eu apliquei o Botox. Aqui. Entendeu? Também no Brasil, provavelmente eu pagaria. E aqui eu não paguei. Pô, mas eu acho... De modo geral, o atendimento foi muito bom. Sim. O tratamento foi bom. Eu não tenho o que falar. Não tenho o que reclamar disso. Aí realmente eu não tenho. Eles estão sendo muito atenciosos, sempre marcando médico, neuro, bababá, review e tal. Realmente isso aí eu não... Valeu demais por ter assistido esse corte. Mas se você quer aprender ou melhorar o seu inglês para morar fora, clique aqui no link da descrição.